Olá, queridos, a paz de Cristo Jesus, tudo bem com a sua família, tudo bem com a sua casa? Aqui é o pastor Eugênio e hoje nós estamos aqui por mais um momento, mais uma palavra para o teu coração, e hoje com um convidado especial que daqui a pouco eles vão se apresentar aqui, mas antes eu quero encorajar você a se inscrever aqui no meu canal do YouTube. Se inscreve aí, você que ainda não é inscrito, para você estar recebendo todas as notificações, as mensagens que serão disponíveis para você. E também estamos ao vivo pela rádio Ele Vive FM, é isso mesmo. Você que pode, compartilha aí com o máximo de pessoas possível, porque eu sei que você vai ser abençoado e também vai ser um gerador de bênção. Você vai receber hoje uma palavra para o teu coração, uma palavra para a tua família, mas eu tenho a certeza, viu, que você também vai ser instrumento de Deus, através do seu compartilhar, através de você enviar essa mensagem para um amigo, para uma pessoa amada, para uma pessoa querida. Essa pessoa vai ser abençoada através de você. Então fica conosco aí, que nós temos algo da parte de Deus para a tua vida. E está conosco aqui a nossa irmã Vânia. A paz de Cristo, Vânia. Paz de Cristo, pastor. Boa noite a todos. Boa noite a você que nos ouve através da rádio Ele Vive. É isso aí. E você que está nos ouvindo, queridos, Deus tem uma palavra. Eu sempre gosto de falar isso, porque verdadeiramente Deus tem uma palavra. Porque um dia Deus liberou uma palavra para nós, né, Vânia? Lá atrás alguém orou por nós, alguém liberou uma palavra e hoje nós estamos aqui na presença de Deus. É verdade, pastor. E vamos aqui compartilhar algo que possa edificar a vida de alguém. Eu creio que muitas vidas serão edificadas. Mas também está o nosso amigo aqui, o Eliton. A paz de Cristo, Eliton. A paz de Cristo, querido ouvinte da Ele Vive FM. A paz de Cristo para quem está ao vivo também. Tá pelo YouTube? Pelo YouTube. Tá pelo YouTube, produção. Então, a paz de Cristo, que Deus abençoe a sua vida. É um prazer estar aqui hoje no trabalho da mesa, da técnica, e também vou dar o meu espetáculo, viu? Glória a Deus. Pastor, porque eu gosto de participar. Boa noite, Vânia. Boa noite, Wellington. A Vânia é a que vai... na verdade, ela é a principal hoje, né, pastor? Ela é a convidada especial. Ela que tem informação hoje, que é o tema da nossa mensagem. Tá bom? Verdade. Deus abençoe, obrigado pelo convite. E eu creio que muitas pessoas vão ouvir hoje algo aqui e vai começar a praticar. Porque nós vamos falar hoje sobre o poder da mesa nos lar. A mesa, ela tem um poder fundamental dentro de uma casa, dentro do lar. Recentemente, Vânia, eu fiz uma pesquisa na nossa cidade e eu vi que muitas lojas, elas não têm a frequência de vendas de mesas. Acham e saem muitas vendas de mesa de escritório, mas mesa de jantar diminuiu. E aí eu perguntei para alguns vendedores, para algumas pessoas, as pessoas disseram assim, as pessoas elas não têm mais o hábito, ou estão perdendo o hábito de tomar um café, de jantar em volta de uma mesa. E isso aqui é muito triste, né? Porque a mesa é algo tão sagrado, tão especial, né? É verdade, pastor. E na verdade é isso mesmo que o inimigo quer, é afastar todo mundo da mesa, porque a mesa é um lugar que acontece coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais através da mesa. Eu creio. E você que não tem a mesa, antes da gente ir para um bate-papo aqui, deixa eu contar um testemunho. Há um tempo atrás, acho que 1 ano, 2 anos atrás, eu tive o privilégio de pregar sobre a mesa. Eu lembro que acabou o culto, uma irmã veio até mim e ela disse assim: pastor, eu tenho vontade de almoçar, de jantar, de ter um café em volta da mesa, mas eu não tenho mesa. Eu lembro que eu falei para ela assim: mas você tem lá um fogão? Melhor, você tem lá um botijão lá, aquele botijão de reserva? Tenho. Você tem um pedaço de madeira? Tem. Então você vai fazer o seguinte, você vai colocar ele lá, a madeira em cima, e você vai sentar no chão e vai tomar um café ou um jantar. Você vai estar em volta ali e fazer uma oração. E eu lembro que passou 2 semanas, ela me procurou e ela disse assim: pastor, um casal chegou na minha casa, disse que sentiu da parte de Deus de me dar uma mesa com 6 lugares. Quer dizer, eu acredito, Wellington, que Deus, ele viu aquele gesto, né, gesto de fé, viu a importância da mesa e Deus usou uma pessoa para abençoar.
Você vê uma coisa tão simples, uma mesa, né? E agora eu fiquei curioso de saber, as mesas caíram à venda, né? As mesas de jantar. De jantar. Mas, e o sofá? O sofá ainda tem. O sofá todo mundo compra, né? Todo Porque na minha casa, pastor, não tenho lembranças da minha infância da gente, infelizmente, se alimentando na mesa. Mas eu lembro que todo mundo comia no sofá. Todo mundo ia na cozinha, Vânia, fazia seu pratinho, ia lá pra sala, a televisão tá lá e ninguém conversava com ninguém. Hoje o que rouba a cena é o celular, né? Naquela época era a TV e ficava todo mundo com um pratão de comida, olhando pra televisão. Comigo era assim também. É isso mesmo, Wellington, e é o que tem acontecido hoje em dia. As pessoas têm cada um comido num lugar diferente, num sofá, numa cadeira, em frente a uma televisão, ou até distraído ali com o celular. Mas o que menos tem acontecido são as famílias reunidas em torno de uma mesa. Eu quero, pra gente basear nosso bate-papo aqui, num texto lá em Êxodo, capítulo 25, verso 30, que diz assim: coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Aproveitando o que o Wellington falou, e é uma verdade, eu também morei sempre em fazenda, e meu almoço era 9 horas, jantar 6 horas, ia dormir cedo para acordar cedo no outro dia, mas era isso aí. Eu não sei vocês, mas eu tinha uma... não é uma panelinha, é uma... Ixi, agora pegou, hein? É tipo uma tapuerzinha de alumínio, lembra como se fosse hoje. E eu colocava a comida ali, ficava ali no sofá, a televisão na minha frente, era preta e branca, e aí meu pai comprou aquela tela pra colocar na frente da televisão pra ficar colorida. É história que a gente passou, mas a mesa sempre tava lá, Vânia. É isso aí. Então, pastor, já no meu caso, eu me recordo desde pequena sempre estar numa mesa com o meu pai, com a minha mãe. Minha família, né, sempre foi pequena, eu sou, né, filha única, morei sempre com os meus pais, mas eu me lembro assim que mesmo depois, na minha adolescência mais velha, quando eu comecei a trabalhar, os horários nossos de almoço, do meu pai, sempre eram o mesmo, então a gente estava sempre, pelo menos no almoço, sempre estava junto. A gente sempre dividia ali a mesa. Já tinha o hábito de estar em volta da mesa. A gente já tinha esse hábito, sim. E você que está nos acompanhando pela rádio Ele Vive FM, você que está pelo YouTube, você tem a oportunidade de você reunir a sua família uma vez na semana, no mínimo uma vez na semana, em volta de uma mesa, né? Porque mesa tem seu significado. E deixa eu já começar aqui a fazer uma pergunta para Vânia. Vânia, eu sei que a mesa é um lugar de comunhão, né? Mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar onde tem esse poder de gerar comunhão, né? As maiores empresas, não somente as maiores, mas as empresas que estão começando, igrejas, aonde tem pessoas que se reúnem para uma reunião, normalmente elas se reúnem em volta de uma mesa. Você poderia falar aí, dentro do olhar de comunhão, o que a mesa gera para uma família? Pastor, às vezes as pessoas não têm a noção da importância dessa reunião em família à mesa. Por quê? Naquele momento de reunião entre a família, os pais, os filhos, qual é o momento que a gente pode aproveitar para quê? Né? Deixando um pouco de lado essa parte dos utensílios ali, do prato e tal, mas é um lugar em que a gente deixa todo o nosso dia para trás. Então, é um lugar que a gente pode conversar, que a gente pode ser sincero, a gente pode contar como foi o dia e de repente ali naquela mesa você ser curada de alguma coisa, você dizer, aconteceu alguma coisa comigo no serviço e ouvir uma palavra da mãe, ouvir uma palavra do pai, ouvir uma palavra de alguém que está ali, que gosta de você. O mais importante, pastor, nisso tudo é as pessoas deixarem tudo de lado e estarem nessa comunhão, né, com Cristo sempre sentado à mesa. A mesa é um lugar de cura, a mesa é um lugar de perdão. Às vezes algum familiar seu tá com alguma mágoa de você e ele nem sabe. Esse é o momento da gente dividir tudo isso, falar, eu fiz isso, e você me perdoa, ou eu tô magoado com você por isso, e coisas serem
consertadas, né, serem alinhadas ao redor da mesa. E o senhor já parou para pensar, pastor, que às vezes dentro de uma família, esse horário de mesa de almoço é o único horário que a família tem para se reunir? Que nem no meu caso, eu me lembro que o almoço a gente estava sempre junto, às vezes não tinha um outro momento, um café da tarde, nada, mas o almoço sempre a gente estava junto, e às vezes é o único momento que a família tem, o horário que a família tem para estar junto, para estar nessa comunhão, crescimento, conhecimento, sinceridade, olho no olho, é isso que a mesa ali, ela traz para as pessoas, para as famílias. Você acredita, Vânia, que a mesa ela tem esse poder de acelerar a intimidade familiar? A intimidade familiar que eu falo, eu vou mudar a palavra, de gerar a proximidade entre o homem e a mulher, entre os filhos. Você acredita nisso? Sim, acredito, pastor. Inclusive, com essa proximidade, né, à mesa, as pessoas podem se conhecer melhor. Elas podem ser sinceras uma com as outras. E com certeza, a intimidade de pessoa para pessoa, aquele olho no olho, com certeza, ela aumenta ali ao redor da mesa. Com certeza. E como que você vê isso, Wellington? Essa mesa gerando comunhão. A palavra que eu usaria seria mais entrosamento, né? De fato, é o ponto de encontro da família à mesa, né? Assim, a família sempre, cada um tá no seu canto, no seu cômodo, né? No caso, eu tenho 2 filhos, assim, posso considerar que pequenos ainda, porque a Angelina tem 10 anos, ela tem a vidinha dela. Ela, quando interage com o irmão dela de 3 anos, geralmente é para arrumar confusão, que é muito normal na casa de uma família normal, né? Então, assim, para reunir os 4, eu tô sempre, né? O meu lugar preferido é o meu escritório, já que ela é a que governa a casa, então ela transita em todos os cômodos. Então, de fato, a mesa é o lugar onde a gente se reúne. Não tem outro lugar na casa que a gente se reúne. Salvo em situações esporádicas, que a gente vai no quintal às vezes para poder olhar o céu. Não é? Tá passando alguma coisa, né? Um avião. Um avião, né? A gente gosta de avião. Né? A gente tem um negócio de ver satélite agora, né? Dá para ver a olho nu alguns satélites. Então a gente se reúne ou no quintal quando é para ver alguma coisa, se não é na mesa, né? Então eu não consigo agora pensar em outro lugar onde a família pode se reunir, se não na mesa, né? No momento das refeições. A mesa é importante e é inegociável. É inegociável. Eu lembro quando eu não tinha mesa, né? E a gente se alimentava ali, que nem foi falado aqui, prato na mão, TV ligada, né? E aí você tá em volta de uma mesa, tudo muda. Tudo muda. E detalhe, até o nosso comportamento muda. Porque a gente fica um pouco largado, né? Quando a gente tá com o prato na mão, na mesa já tem que gerar um comportamento diferente, uma postura diferente. A mesa ela tem esse poder de mudar, mano. É verdade mesmo, pastor. É verdade. Aí o garfinho ali certinho com a faca para cortar tudo, a mesa realmente ela traz tudo isso mesmo. Eu lembro que muita gente já ouviu falar isso. E eu vou falar novamente. Eu lembro que quando a Simone ela fez a mesa posta, e eu olhei pra mesa lá, ela é suflá que chama, né? Suplá. Ela fez lá, aí a faca, que nem você falou, o garfo, tudo bonitinho. Aí eu olhei pra ela e falei, pra que isso? Vai mudar o que isso aqui? Que besteira. Nossa, eu cacei problema. Cacei um rolo pra mim. E aí eu olhei pra aquilo e falei, pra que tudo isso? Porque até então a minha cultura era outra. A minha cultura era prato na mão. E aí até que teve um dia eu falei assim, eu vou me render. E aí eu vou sentar em volta da mesa, nem se for pra ficar quieto. E aí eu senti a diferença, eu vi que a coisa é gostosa, a coisa é boa. É verdade, a coisa em volta da mesa. Eu fui ter depois de casado, pastor. Eu não tive enquanto criança, né? Enquanto eu morava com os meus pais ainda, essa oportunidade de comer na mesa. Eu acho que nem quando visita ia, viu? Foi depois de casado mesmo, quando eu retornei à casa dos meus pais, que minha mãe fazia questão, né, que visita a gente, principalmente quando ia visitar ela, comia na mesa.
mas assim, enquanto criança eu não tenho essa memória. Olha só que coisa importante. Isso cria uma memória, né? Eu tô criando memória nos meus filhos, coisas que eu não tive, né? E o interessante, e eu gostaria que a Vânia falasse um pouco também, o interessante é que a mesa ela não tem a ver com o que tem lá para comer. Pode ter o arroz branco, um ovo, mas de estar em volta da mesa parece que... É isso mesmo, pastor. É porque a gente também fala, né, que quando preparar essa mesa, a gente ser intencional, né? O que seria ser intencional? Já fala, como preparar a mesa. Exatamente. Vamos lá, pastor. Eu tenho até um trechinho depois aqui que eu queria deixar para vocês, que eu acho bem interessante, que fala sobre tudo isso, quando Jesus está na mesa com a gente. Nessa preparação da mesa, quando a gente for preparar a mesa, colocar a toalha, o prato ali, o garfo, você já ser intencional. O que é ser intencional? Você já fazer uma oração já direcionada para aquilo, orando pela sua família, orando por todos os membros da família, agradecendo, né, agradecendo por tudo que Deus nos dá. E realmente, o que tem para comer, isso é o que menos importa. O que importa é Jesus estar participando dessa mesa com a gente, né? Porque Ele é a cura, Ele é a vida, né? Então, o comer o ovo, ou a carne, ou o filé mignon, isso daí é um complemento, né? Porque o mais importante realmente é todo esse preparo para que Jesus esteja presente na mesa junto com a nossa família. Tremendo, hein? Outra coisa que a mesa ela tem o poder de trazer renovação. A mesa ela tem esse poder de trazer uma renovação, né? Eu já vi pessoas dela às vezes está desanimada, mas em volta de uma mesa ela recebeu um renovo de Deus, né? Agora, uma pergunta para você, Vânia. Esse renovo, você acredita que é só estar em volta de uma mesa, ou você acredita que tem algo especial? E se tiver, qual é esse algo especial? Então, pastor, era isso que eu queria deixar, né? Queria falar um pouco mais. Inclusive, até para anexar a isso tudo, a importância, às vezes, até da esposa, da mulher fazer tudo isso em casa, né? Assim como está lá no Salmo 23, que preparas uma mesa perante os nossos inimigos, né? E na nossa família, no dia a dia, o que são os nossos inimigos? De repente, um filho que não foi bem numa prova, um marido que chegou estressado do serviço com alguma coisa que aconteceu, ou até a mulher mesmo quando ela trabalha fora ou não em casa, alguma coisa que não deu certo. E imagina eles chegarem em casa e ter essa mesa preparada pela esposa ali, pela mulher da casa, né, para a pessoa que coordena a casa, toda preparada, toda arrumada, e já tendo aquela oração intencional para todos eles, e ir além disso, você, né, no caso da mulher, dá uma palavra de incentivo, dá uma palavra de renovo. Não, filho, não é assim, vamos fazer assim. Ô, meu marido, hoje não deu certo, mas amanhã é outro dia, vamos orar. E a oração em família, ali na mesa mesmo, orar pelo dia, né, para que esses inimigos que estiveram perante a gente no dia, fique lá fora, e que ali realmente, através daquela refeição, seja um almoço, um jantar, um café da manhã, seja um renovo. Vamos deixar todos os nossos inimigos lá fora e vamos fazer uma renovação aqui das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? E sempre, eu repito, com Jesus no meio da família, a mesa. Só queria fazer um comentário, que às vezes o nosso ouvinte, né, o telespectador que está pelo YouTube, quando a Vânia falou do Salmo 23, né, sobre preparar uma mesa na presença dos meus inimigos, o inimigo não é o marido, tá? Exatamente. O inimigo não é o filho, o inimigo são os problemas, né? Isso. A dificuldade com a prova, só para deixar claro assim, tá? Isso. Entendeu? Isso mesmo, Seria só uma comparação, né? Fazendo assim, pegando o salmo e jogando para essa realidade, que o inimigo é o que está lá fora. O inimigo é aquele que quer distrair a nossa família. O inimigo é aquele que quer colocar um vídeo interessante para o nosso filho, para ele querer ir almoçar ou jantar no sofá. O inimigo é aquele que coloca um vídeo, né, para distrair o nosso marido, para ele querer
e jantar no sofá ou na sala assistindo televisão. Esse é o inimigo das nossas almas. Não é o marido não, gente. É tudo aquilo que desvirtua, né? Isso que a gente está falando aqui e de repente traga algum tipo de tristeza para a família, né? Porque o que traz tristeza são as dificuldades, as lutas, né? Os entraves da vida. Isso mesmo. É isso aí, você que está nos acompanhando, nós vamos para um pequeno louvor aí para edificação da sua casa e já voltamos aí, nós estamos falando de mesa, tá? Então aproveita aí para você compartilhar com o máximo de pessoas possível. Tá aí, queridos, um louvor abençoado. Meditou nesse louvor? É um louvor abençoado que fala sobre mesa. E você sabia que o louvor, ele é a palavra cantada? Ele é a palavra cantada. Então Deus falou com você através de uma ministração cantada. É isso aí. Deus tem as suas formas de falar. Deus tem as suas formas de cuidar dos seus filhos. E nós estamos num bate-papo bem gostoso aqui, falando sobre mesa. E você está aí no nosso momento aliançado. É isso mesmo. E aqui nós estamos com a Vânia, com o Hélito, falando de mesa. E agora nós temos aí mais um assunto a ser tratado aqui, porque mesa também é um lugar de celebração. É isso mesmo, mesa é lugar de celebração. Sempre quando você vai fazer um churrasquinho aí na sua casa, ou você vai fazer um jantar de fim de ano, alguma festa comemorativa, um casamento, o que que tem lá? Mesa, não é isso? Tem uma mesa, então mesa também é lugar de celebração. E quando fala de celebração, fala do quê? De festa, de alegria, né? De compartilhar coisas boas. Então a mesa, ela tem esse significado e esse poder de gerar alegria. Ô Vânia, lá na sua casa, tem lá o Guilherme, tem o maridão, né? Que tá aqui atrás das câmeras, né? Tá aqui conosco aqui o Soares, né? E você pode compartilhar alguma coisa que dentro da sua casa, em volta de uma mesa, que trouxe essa celebração, essa alegria, que depois desse momento tudo mudou lá dentro? Pastor, eu sempre falo lá em casa com meu marido, a gente é muito parecido e a gente sempre concorda. Aliás, tudo em casa é em concordância, tem que ser, senão não dá certo. E a gente gosta muito dos amigos ir em casa, né? E toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, ou seja, um churrasco, alguma coisa, a gente sempre dá um jeito de colocar o pessoal na mesa, todo mundo na mesa. Quando não é a mesa lá na cozinha, a gente monta uma mesa lá estratégica que a gente tem lá e a gente gosta muito. Isso é verdade. E assim, pra mim isso já é uma alegria assim natural. Eu amo, eu gosto muito de receber o pessoal em casa. E já aconteceu sim, de pessoas irem em casa e naquele dia, eu, apesar de ter essa alegria, mas eu não estava muito bem, né? Com problemas, com coisas que acontecem, a gente tá naquele dia que não tá bom. E realmente, quando o pessoal chega e cada um já chega, né, contando alguma coisa, a gente sempre compartilha tudo, as nossas histórias, e aquele meu eu muda. A gente sempre depois acaba rindo e sempre acaba tudo em alegria. E para mim, particularmente, e também graças a Deus ao meu abençoado esposo Soares, é uma alegria sempre. E a gente sempre, né, quem já foi lá em casa e já viu, a gente sempre, quando o pessoal chega, vai todo mundo pra mesa. A gente sempre arruma um lugar pra todo mundo. Ah, eu já tive esse privilégio, hein? É verdade isso. Ó, tô de testemunha aqui. Às vezes a cadeira ali da mesa de madeira não dá, mas tem umas cadeiras estratégicas lá, mas todo mundo tem que estar em volta da mesa. Exatamente. Né? E lá, Wellington, como é que é em volta da mesa lá, em volta celebração? Porque eu vejo aí a sua esposa aí, o youtuber que fala, né? Quem não segue a Jaque também como que é? @Jaqueline Sá. Segue aí já no Instagram, tá? E a mesa, ela tem esse poder de celebração, né? De trazer alegria. Você pode compartilhar algo também, Wellington, que trouxe alegria em volta de... Porque às vezes a gente fala isso, às vezes as pessoas acham que é algo extraordinário, às vezes é coisa simples, mas que trouxe alegria para aquele momento e que ficou ali. Olha, a gente, enquanto pais de crianças, né, em desenvolvimento, então todas as surpresas, né, algumas coisas engraçadas que o Israel faz,
geralmente ele manifesta na mesa, porque ali tem a plateia, né? Mais ou menos é dessa forma que a criança ela gosta de chamar atenção, então ela vê ali como uma plateia. Então as coisas que a gente nunca viu Israel fazer, né? Que é uma criança nova de 3 anos, a gente acaba descobrindo ali na mesa, então é sempre uma alegria. Tem algumas novidades da escola também. A Nina teve uma situação que eu não vou falar aqui, porque é familiar, né? É íntima, mas ela teve uma atitude que a gente ficou bastante feliz, foi na mesa também, a gente elogiou ela. Então, assim, se for contar, se for ver, né? No caso, é os filhos, né? No meu caso, são os filhos que mais têm colaborado para esses momentos felizes. Mas a gente também tem amigos que vão para a mesa, que a gente ri, tem aquele momento gostoso de comunhão, né? E em casa, a gente faz questão que todo mundo se alimente na mesa, né? Não tem essa de ir pra sala, assim. Tem situações que a gente vai pra sala. Eu e a Jaque, né? Às vezes a Jaque tava uma vez estudando alguma coisa, eu não lembro exatamente o que era, que a gente comeu lanche no sofá. Mas a gente tava junto. Eu acho que o propósito é unir, né? Não é a mesa, não é você estar sentado. É a união, a comunhão, né? Em família. E teve inúmeras, assim, viu, pastor? Teve inúmeras situações que trouxe alegria através da mesa. Glória a Deus. Resumindo, a mesa ela tem esse poder. Tudo que nós estamos falando. Mas também a mesa é um lugar de aliança. Mesa é um lugar de aliança. Aliança. Eu vou falar até algo aqui que às vezes chega a ser até forte. Mesa é lugar de aliança com Deus e aliança com o demônio. A Bíblia diz assim, ó, que em volta da mesa os discípulos ceavam e fazia uma aliança com Deus. Mas em 1 Coríntios capítulo 10, verso 21 diz assim, ó: vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Quer dizer, existe 2 mesas aí, né? E a Bíblia diz que nós não devemos ficar cocheando em 2 pensamentos. Sim, sim, não, não. Então existe mesas também que são mesas do demônio. São mesas que você não pode sentar, né? Tem mesas que não faz parte da sua casa, da sua família. Por isso que eu te oriento, você que às vezes vai comprar uma mesa em uma loja, você vai comprar lá uma mesa, a hora de chegar na sua casa, ore em cima da sua mesa, abençoe aquele lugar, porque aquele lugar é onde vai gerar tudo isso que nós estamos falando. Comunhão, alegria. Então, mesa é um lugar de aliança. Mesa é um lugar, como já foi falado aqui, onde nós liberamos perdão, onde nós pedimos perdão, tudo em volta de uma mesa. Então, mesa é uma aliança. Quando você vai num culto de Santa Ceia, a mesa tá lá. A mesa ela tá lá. Nos momentos mais importantes de Jesus, tinha a mesa. Porque Jesus, se você for fazer um estudo, se você estudar, você vai ver que Jesus ele fabricava bastante mesa, porque Jesus era carpinteiro. Ele fazia muitas mesas. Até os discípulos, alguns dos discípulos, que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas alguns dos discípulos ajudavam Jesus na fabricação de mesas. Quer dizer, a importância que Jesus dá da mesa. Então, se Jesus dá essa importância, nós temos que dar importância, né, Vânia? É isso mesmo, pastor. E Jesus, ele em diversas passagens, ele fala sobre a mesa. E nós, vamos pensar bem, se Jesus queria tanto falar de mesa pra gente, é porque ele sabia que a mesa era importante, que a mesa, o resultado dela seria cura, seria libertação, seria essa aliança. E nós, como imitadores de Jesus, a gente tem que praticar o que Jesus praticava. O que eu queria falar também, pastor, era só um trechinho lá do caminho de Emaús, quando Jesus estava caminhando com eles lá, e o que me chama bastante atenção é assim, que Jesus caminhou por um trecho com eles, né, a caminho da cidade de Emaús, e em nenhum momento as pessoas reconheceram Jesus. Quando foi que os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus? Quando eles estavam à mesa. Quando Jesus pegou o pão, partiu, foi quando os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Então, olha a importância que Jesus sempre deu e sempre quer nos mostrar
de estar à mesa em comunhão. Forte. Irmãos, e só para você entender como é importante a mesa, nós estamos aqui em volta de uma mesa. Em volta de uma mesa, até para a gente compartilhar essa palavra ao seu coração, você que está pelo YouTube, você que está pela rádio Ele Vive FM, nós estamos em volta de uma mesa. Então a mesa, ela é importante, tá? A mesa, ela é fundamental na vida de um cristão e do não cristão. Independente da sua religião, tenha uma mesa dentro da sua casa. Tenha uma mesa dentro do seu lar, tá bom? E nós já vamos chegando ao fim. E eu quero que você fique ligadinho nas nossas redes sociais, tá bom? Nós vamos ter aí alguma série de mensagens pelo canal do YouTube. Nós temos o nosso encontro, Momento Aliançado, aqui pela rádio Ele Vive FM. E eu gostaria que, antes de eu estar fazendo uma oração por você que está me vendo, que está me ouvindo, eu gostaria de dar a oportunidade de começar por aqui, pelo Wellington, as considerações finais. Eu só queria comentar uma coisa. Quando eu vi, na verdade, na internet, né, algo, acho que foi no Instagram, que me fez ficar um pouco reflexivo. Era mais ou menos assim. Um dia, né, toda criança ela costuma ir pra rua, ela brinca, né, tem lá um encontro com os amigos, volta pra casa e assim segue a vida. Existe um dia da nossa infância em que a gente saiu para brincar com os nossos amigos, os nossos colegas, e sem que a gente soubesse, aquela foi a última vez. Porque teve uma última vez que a gente saiu pra rua para brincar com os nossos amigos e nunca mais aconteceu. A gente virou, né, adulto, saiu de lá, enfim. Quando a gente vai pra mesa, eu acho que a mesma coisa a gente pode pensar, né, pastor, Vânia, nosso ouvinte pela Rádio Ele Vive, quem está no YouTube, a gente pode imaginar, a gente nunca sabe quando que vai ser a última vez que Deus vai dar a oportunidade para a gente sentar à mesa e ter um momento de comunhão com a nossa família. Então, é melhor fazer como se fosse a última vez, não é? Não sabemos quando. E eu não quero ser melancólico, mas eu preciso falar isso para que, da mesma forma que, né, no exemplo lá foram os amigos que foram para a rua, né? A vida continuou, né? Mas pode ser também que aconteça, vai acontecer, né? Isso é inevitável. Inevitavelmente vai acontecer o dia em que a gente vai sentar para fazer a última refeição com a nossa família. E a gente, obviamente, nunca sabe qual que vai ser a última vez. Então eu queria deixar essa situação, né, para ficar também na cabeça de quem nos acompanha de maneira reflexiva, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu também estou na mesa, operando uma mesa de som aqui, então hoje o assunto é mesa. Deus abençoe. Glória a Deus. Vânia? É isso aí, Wellington, e só completando o que você falou, realmente isso, né, pode acontecer, né? A gente não sabe quando vai ser o último dia que vamos estar à mesa com a nossa família, com, né, os nossos entes amados. Por isso que eu deixo assim, para quem estiver ouvindo, procure colocar um pouco em prática nisso, uma coisa simples. Pegue uma das refeições que você vê que a sua família tem condições de estar reunida, reúna com eles, coloca ali o prato que você tem em casa, o garfo, e faça uma oração simples. Faça uma oração intencional, agradecendo a Deus por mais um dia, agradecendo ali pelos seus entes que estão ali com você. Não deixa para depois de amanhã, não. Faça isso agora. Tome essa decisão. Tome essa decisão de ter essa comunhão com a sua família. Simplesmente comece. E você vai ver a mudança que vai acontecer na sua casa e na sua família. Glória a Deus. Eu quero agradecer a presença da Vânia, do Wellington. E eu quero orar por você que está me vendo, por você que está nos acompanhando. E também deixa os seus comentários. Deixa o seu comentário aqui. E a sua pergunta também, para a gente estar aí respondendo para você. E eu quero que você também, dentro do que já foi falado aqui, sobre mesa, sobre as considerações finais, coloque amor. Faça tudo com amor, porque Deus é amor. Então, na mesa, tem amor, faça com amor. Vai colocar um prato, coloque com amor. Vai fazer um suco para o jantar, faça com amor. Amém? Eu quero orar por você agora
e pedir para que Deus possa te abençoar, aonde é que você esteja. Oremos. Senhor, eu oro, Senhor, por cada um dos meus irmãos. Senhor, por cada um, Senhor, daqueles que estão nos acompanhando. E eu declaro no nome de Jesus que o Senhor venha abençoar. Que o Senhor venha alcançar, meu Pai, essas pessoas. Que o Senhor venha honrá-las, meu Pai, a cada dia mais. Senhor, que a casa delas, meu Pai, seja uma casa de milagres. Sejam celeiros de milagre. E que a hora que eles estiverem em volta de uma mesa, Deus, a presença do Teu Espírito Santo venha se manifestar. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um casamento, uma família aliançado em nome de Jesus.